Shalom Ubrachá. Nossa aula de hoje é sobre Tisha B'Av. Tisha B'Av, a palavra Tisha em hebraico quer dizer 9. Tisha B'Av é o dia 9 do mês judaico de Av, que é o penúltimo mês do ano. E nesse dia de 9 de Av, os dois templos de Jerusalém foram destruídos. O primeiro, na época da Babilônia, foi destruído pelo general da Babilônia, Nebuzaradã. A história da destruição do primeiro templo, ela começa pelo menos 40 anos antes da destruição. Os profetas já falaram que o povo estava se comportando muito errado, mas muito mesmo. Tinha a estatística de assassinatos era muito grande, a ponto de que o tribunal, o Sanedrin, resolveu não fazer mais penas de morte para assassinos, sendo que tinha tanta gente que assassinava, então já estava ficando um absurdo. E aí eles saíram do Lishkat Sanedrin, do Bet HaMikdash, para não fazer mais penas de morte. A gente sabe que eles faziam idolatria. A idolatria lá era a religião principal, vamos dizer. E essas idolatrias antigas, diferentes das idolatrias modernas do cristianismo, de falar que Deus é três, mas não fazer nenhuma oferenda para a estátua. Diferente dessas idolatrias modernas, as idolatrias antigas envolviam, Deus me livre, sacrifícios humanos e mais. E outro problema sério eram relações ilícitas. O povo se comportava, como se diz, de uma maneira totalmente... Não quero entrar em detalhes, mas relações ilícitas quer dizer homem com homem, mulher do outro, adultério e etc. Então os profetas avisaram que a Judeia, que era o país que tinha sobrado, iria ser destruída, que o Bet HaMikdash, o lugar onde estava o Bet HaMikdash, iria ser arado. E na prática, o que quer dizer que a Judeia iria ser destruída? Quando o povo de Israel entrou na terra de Israel, a terra de Israel se tornou um país dividido em 12 tribos. E a tribo de Levi seria a 13ª tribo do nosso povo. Eles iam de cidade em cidade, ensinavam o povo a Torá, e eles cuidavam do lado educacional. Trabalho educacional. O Rambam diz que hoje em dia todo mundo que faz isso, ele está substituindo a tribo de Levi nesse trabalho tão importante que eles faziam. Então eles ensinavam Torá pela terra inteira. Essa terra santa, que era dividida em 12 tribos, tinha 2 tribos do lado de fora do Rio Jordão, onde é a Jordânia hoje, 2 tribos e meia. A tribo de Menashe, que ela pegava no inteiro dela, a fronteira passava, o Rio Jordão passava no meio. Ela tinha metade fora da Terra Santa, metade dentro da Terra Santa. E aquele país dividido em 12 tribos, ele durou até o filho do rei Salomão, que se chamava Rehavam. Esse Rehavam, ele foi convidado para a cidade de Shem, e lá ele foi ameaçado que se ele não abaixar os impostos vai ter uma revolução. Consequência disso, teve a revolução, separaram 10 tribos de 2. Revolução sem guerra, sem nada, mas ficaram 2 países oficiais. Um país era o reino de Israel. O novo rei de Israel, tipo o rei do novo país, era Yerovam ben Nabat. Ele era um judeu religioso,
mas ele ficou com medo que quando ele fosse para Jerusalém, para o Bet HaMikdash, o rei da Judeia poderia estar sentado em honra a ele ser o rei do país onde se encontra o Bet HaMikdash. E o rei de Israel teria que estar de pé. Então ele ficou com medo que ele perdesse a honra dele dessa maneira, tipo, perdesse a importância dele. E ele resolveu obrigar o povo inteiro a fazer idolatria. O reino de Israel foi um país que durou mais ou menos 180 anos, quase 200 anos. Durante esses 200 anos, eles foram idólatras e eles terminaram com a Assíria, o Sanherib, o rei da Assíria. A Síria era norte do Iraque. Não confundam com Síria, que é onde tem a Síria de hoje, era chamada de Aram. Eles eram os arameus. Os arameus são os sírios de hoje e os assírios é o norte do Iraque de hoje. Aqueles assírios antigos, eles destruíram o reino de Israel, mandaram aquelas 10 tribos para a gente não sabe onde, e o que a gente sabe é que Yetzirah todo mundo tem, por mais que a pessoa seja dedicada ao Torah Mitzvot, mas eles devem ter sido mandados para lugares assim que o ambiente lá não era muito bom, e a gente suspeita, depois da era das descobertas, que descobriram mais ou menos todos os lugares do mundo e não encontraram uma quantidade de judeus de mais de 150 milhões de pessoas cumprindo o Torah Mitzvot. Então a gente imagina que não tinha como esconder tanta gente. A gente imagina que eles viraram, por enquanto, não judeus, que eles sejam, não sei, pode ser qualquer coisa. Eu tenho medo até de falar que tem estudos aí que dizem que eles são os muçulmanos do Afeganistão, e tem estudos que dizem que eles são japoneses, que a gente sabe que a maioria dos japoneses são originários lá das ilhas mesmo, mas que alguém chegou naquelas ilhas. Então a gente tem medo de falar quem eles são, porque quando o Mashiach chegar a gente vai levar um susto tão grande, vai falar, a gente não podia imaginar que vocês eram judeus. Vai saber, Indonésia, e Malásia, e Afeganistão, e Paquistão, vai saber. Mas as 10 tribos, a história das 10 tribos temporariamente acabou. Quando o Mashiach chega, aí os descendentes dessas 10 tribos, eles vão despertar. Mashiach vai falar exatamente quem é quem. Sobrou para nós aquele reino da Judeia, que era a tribo de Judá, tribo de Benjamim. Tinham lá muitos Leviim, tinham lá muitos Kohanim. Mesmo que muitos Leviim, muitos da tribo de Levi, muitos dos Kohanim, muito Kohen, eles se perderam com as 10 tribos, mas muitos Leviim e muitos Kohanim, eles ficaram na Judeia. Aquele rei da Assíria, ele tentou destruir a Judeia também. Só que amedrontaram tanto ele, falaram, olha, os astrólogos dele, falaram, olha, você está num grande perigo. Se você não consegue conquistar esse país dentro de 11 dias, você vai perder a guerra. Eles tinham visto coisas lá em cima que a gente não tinha muito acesso. Só que o rei da Síria, ele sabia que esses caras não erravam. Então o que aconteceu? Ele empurrou o exército dele durante 11 dias. Assim, ele fez uma viagem assim, muito pesada. Chegou até Jerusalém, montaram para ele plataformas para ele ver dentro da cidade do que se trata. E na hora que ele olhou, ele falou, para isso eu apressei o meu exército tanto, para isso eu fiz todo mundo correr, coloquei todo mundo para correr por causa do quê?
essa cidade está caindo aos pedaços. Mostraram para ele o Bet HaMikdash lá da plataforma. Falou, isso tudo está caindo aos pedaços, vocês me fizeram correr tanto para uma coisa dessas. Então, mas os astrólogos tinham falado, se até aquele dia ele não faz a guerra, ele perde. Ele falou, olha, esses caras aí são loucos. Estou vendo que essa cidade aqui não tem nada. Aí eles perguntam para os judeus, cadê o exército de vocês? O general da Assíria, ele falou, olha, a gente tem vergonha de lutar contra mulheres e crianças. Aqui vou falar que era uma covardia. Então, mostra aí, vocês têm um exército, vem se defender, a gente está cercando vocês. Eles falaram, olha, infelizmente, o rei da Judeia, Hizkiyahu, que no momento ele está doente à beira da morte, não pode sair da cama, ele falou para todos nós deixarmos a idolatria e voltarmos para a Torá. E a gente deixou a idolatria, voltamos para a Torá. A gente só estudou a Torá até agora, a gente não teve tempo de ir para o exército, a gente não sabe dar uma flechada, a gente não tem cavalos, não investimos nada no exército, a gente só investiu na Torá. Aí os assírios falaram, a gente te dá uns cavalos aí, pelo menos faz uma guerrinha para não falarem mal da gente depois que fomos uns covardes e lutamos contra pessoas, cidadãos. Eles falaram, infelizmente a gente não sabe nem montar no cavalo, não adianta dar o cavalo para a gente vai fugir do cavalo, a gente perdeu a experiência, não nos ocupamos com isso tanto tempo, a gente nem sabe montar num cavalo, não adianta. Então o rei, ouvindo essas informações, ele falou, esses astrólogos aí são uns anormais. Então o general pergunta para o rei, agora dá ordem, a gente ataca agora, como você falou que se a gente não atacar agora a gente perde. O rei falou, olha, de acordo com o que eu estou vendo, foi um erro dos astrólogos. Vamos dormir tranquilos, vocês correram à toa, desculpa que vocês correram, e amanhã de manhã o que eu peço pro exército é que cada um quebre um pedacinho da muralha do tamanho do nariz dele e essa cidade já não vai mais existir. Assim, o rei da Assíria, ele deu a ordem para todo mundo ir descansar, e no meio da noite o rei da Judeia, o Hizkiyahu, ele estava no desespero, ele estava numa doença terminal e ele não conseguia nem se mexer na cama. E chega para ele o profeta Yeshayahu ben Amoz, o Isaías, e fala para ele, Ko Amar Hashem. Ele falou, assim disse Deus. Quer dizer, profecia de primeira mão. Metata belotechie. Você vai morrer e você não vai para o paraíso. Então ele já estava à beira da morte. O exército da Assíria estava em volta dele. Ele falou, ainda o profeta para melhorar, o profeta fala uma profecia, assim disse Deus. Então o Hizkiyahu pergunta por quê? O profeta fala para ele, o Isaías, o Shayahu, fala, olha, é porque você não casou. E a Torá obriga a pessoa a casar, a pessoa é obrigada a casar e ter filhos. Aí o Hizkiyahu pergunta, fala para o profeta, eu sou um tzadik, eu vi com o meu Ruach HaKodesh que os meus filhos, eles vão ser idólatras. Então imagina que o meu filho vai ser o rei no meu lugar e ele vai ser um idólatra, e Deus me livre, vai saber as consequências. E aí o profeta falou, você tinha que fazer o que Deus mandou. Deus mandou casar e ter filhos, isso é o que você tinha que fazer. O que vai acontecer, se o filho vai ser idólatra ou não vai ser, isso já não é problema seu. Aí o rei fala para ele, então me apresenta a sua filha, o meu mérito e o seu, talvez as crianças deem certo. O Yeshayahu, o Isaías, falou para ele, agora não adianta mais, agora já está decretado para você que você vai morrer, e eu não quero que a minha filha fique viúva. O rei falou para ele, Isaías, termina a sua profecia e cai fora daqui, porque assim eu recebi, assim eu recebi da casa do pai do meu avô,
do pai do meu pai, quer dizer, o rei Davi, que é o ancestral, assim eles costumavam falar, pai do meu pai, quer dizer, os ancestrais, o rei Hizquiyahu, ele era um descendente do rei Davi. Então ele falou assim, eu recebi do rei Davi, que אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל להתייאש מן הרחמים. Mesmo que uma espada afiada já está no pescoço da pessoa, ainda fica tranquilo que ainda sua reza vai fazer efeito. Não quer dizer ainda que você vai morrer. Ainda você tem uma chance de rezar. Então ele falou, a gente está nessa situação, que ele está numa doença terminal, o país está cercado, mas mesmo assim, ele falou, recebi do rei Davi, que a reza resolve tudo. Então está escrito que ele direcionou a face dele para a parede e rezou. Dizem nossos sábios, ou ele conseguiu virar só para a parede, isso é tudo que ele conseguia de acordo com a saúde precária que ele estava na hora, ou nem isso ele conseguiu e ele rezou das paredes do coração. Então o que aconteceu na prática? Nessa hora, na hora que ele rezou, Deus falou para o anjo Gabriel, você desce para amadurecer as frutas, então já aproveita, já leva os assírios também, já leva os assírios juntos. O anjo Gabriel se rebelou no acampamento dos assírios, todos os soldados morreram, só sobraram 5 pessoas. O próprio rei, o Sanherib, os 2 filhos dele, e o Nebuchadnezzar, que é o Nabucodonosor, o futuro rei da Babilônia, e o Nebuzaradan, o futuro general da Babilônia. Porque sobraram eles? O rei da Síria, que Deus fez para ele como fez para o faraó. O faraó, todo mundo afundou no mar, e o exército do faraó inteiro afundou no mar, e Deus queria que ele tivesse o desprazer em ver que o país dele terminou. Se ele morresse junto quando o mar se fechou sobre os egípcios, ele não iria ter esse sofrimento de ver como o exército dele terminou, afundou inteiro. Então o Sanherib era para ele ver que, olha, tudo que ele fez de mal para o mundo, tudo terminou na cara dele. Os 2 filhos do Sanherib, porque deles iriam sair 2 maiores tzadikim da geração, que iriam se converter, descendentes do Sanherib, que era o Shmaya e o Avtalion, que eles eram os maiores tzadikim da geração deles, eram os professores de Hillel e Shammai. A gente vê no Pirkei Avot que a Torá passa de geração para geração, e cada uma daquelas duplas que contam Pirkei Avot, eles eram os maiores sábios da geração deles. Então, o Hillel e Shammai eram os maiores sábios da geração do Hillel e Shammai, e o Shmaya e Avtalion eram os maiores sábios da geração anterior a deles. Eles foram os professores do Hillel e Shammai. Eles eram os descendentes dos 2 filhos do Sanherib, cada um de um filho diferente. Por isso os 2 filhos do Sanherib sobreviveram. O Nebuchadnezzar, o futuro rei da Babilônia, e o Nebuzaradan, futuro general da Babilônia, para quê? Que Deus já sabia que o povo ia fazer idolatria, ia ter um índice de assassinatos enorme, ia ter um índice de adultérios e relações de homem com homem, homem com animal, e vai saber tudo o quê? Muito grande. Então, Deus já sabia que o povo de Israel iria estar nessa situação, e que iria, Deus me livre, iria merecer uma guerra com a Babilônia, que nessa guerra eles seriam levados para a Babilônia, a Judeia seria destruída, eles seriam levados para a Babilônia como escravos. Deus sabia antecipadamente que isso iria acontecer, então Deus já preparou o remédio antes da doença. Já fez os 2 lá, o futuro rei da Babilônia, o futuro general, sobreviverem, para que na hora que o povo de Israel fizesse tshuva, na hora que os judeus da Judeia fizessem tshuva, aí esse rei, esse general, ele já estava com trauma daquela guerra que aconteceu com o Sanherib, quer dizer que eles estariam dispostos a abrir mão
a qualquer instante de conquistar a nossa terra e escravizar o nosso povo. Então Deus fez assim, já deixou preparado o remédio antes da doença, para caso a gente precisasse, caso a gente se arrependesse da idolatria, das relações ilícitas e dos assassinatos, eles já deixariam a gente em paz. Então, a guerra da Babilônia começa que mais futuramente o povo de Israel caiu drasticamente, moralmente. O índice de assassinatos ultrapassou o normal, o índice de adultérios e relações ilícitas diversas ultrapassou o normal, a idolatria já virou lá coisa normal, e veio o Nebuzaradan, o general da Babilônia, com o exército da Babilônia, porque o rei, o Nebuchadnezzar, ele acompanhou o exército dele até Rivlat, até uma cidade longe de Jerusalém, porque aí o trauma dele subiu, o Nabucodonosor ficou com medo. Ele falou, mais do que aqui, ele já tem medo de que aconteça para ele o que aconteceu para Sanherib. Continuação da história, o Nebuzaradan foi mandado sozinho com o exército, sem o rei, foi só o general. Esse general da Babilônia, no dia 10 de Tevet, ele cercou Jerusalém. Um cerco que levou 3 anos. E era a oportunidade para o povo, agora que eles estavam 3 anos de cerco, de fazerem chuva, de abandonarem a idolatria, de pararem de assassinar, de pararem de ter relações proibidas. E eles não aproveitaram esses 3 anos para isso. Ao contrário, continuaram. Aí que eles ficaram mais fervorosos para a idolatria, aí que não tinha mais o que fazer, então eles já acrescentaram tudo de ruim. Depois de 3 anos, a Babilônia inventou a bomba atômica da Babilônia. O que era a bomba atômica da Babilônia? Era ferro que cortava ferro. Até aquela época o ferro era a coisa mais importante do mundo. Agora descobriu a Babilônia, os Estados Unidos da época, descobriu a bomba atômica, ferro que corta ferro. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, já mandou para o Nebuzaradan, para o general, machados de ferro que cortam ferro, para ele dar uma machadada nos portões de Jerusalém e quebrar o ferro dos portões, e aí o exército da Babilônia iria entrar em Jerusalém e ganhar a guerra. E, na verdade, chegando esses machados para o Nebuzaradan, ele distribuiu para os soldados e falou, agora a gente vai ganhar a guerra, agora a gente vai dar umas machadadas no portão. Os portões vão quebrar, porque esse ferro que corta ferro, ele é a arma mais sofisticada do mundo. E os soldados da Babilônia começaram a dar machadadas nos portões de Jerusalém, e todos os machados de ferro que corta ferro quebraram, só sobrou um pequenininho. Aí o Nebuzaradan falou, isso é um verdadeiro milagre, devia ser o contrário, devia quebrar o portão e não quebrar o machado de ferro que corta ferro. Então ele falou, os milagres começaram a acontecer, agora o trauma subiu a cabeça. Ele falou, agora vai acontecer para a gente o que aconteceu para o Sanherib. Agora a próxima etapa, agora que quebraram esses machados, a próxima etapa é que o anjo vai se revelar e todo mundo vai morrer. Então Nebuzaradan deu uma ordem no desespero para todo o exército da Babilônia se dobrar e fugir de lá imediatamente antes que o anjo se revele. E os soldados imediatamente pegaram tudo e fugiram junto com o general de volta para a Babilônia. E aí nessa hora os judeus foram para os templos das idolatrias, e eles foram agradecer as idolatrias, agradecer as estátuas por ter salvo eles
do Nebuzaradan, e lá eles fizeram sacrifícios humanos para as estátuas, e fizeram tudo de ruim, e fizeram lá todas as relações ilícitas e tudo que se fazia lá com aquelas estátuas, e o barulho da festa chegou até o general da Babilônia, até o exército da Babilônia, que os judeus estavam festejando lá nos templos idólatras a vitória das estátuas contra o exército da Babilônia. E nessa hora sai uma voz do céu e fala para o Nebuzaradan voltar. Então a voz do céu fala, eu não quero nem repetir uma coisa tão assim, fala: volta, filho, volta, que chegou a hora do templo ser destruído, chegou a hora da cidade ser destruída, do povo ser exilado. Saiu um eco do céu, e o general da Babilônia parou o exército e falou: gente, agora eu me compliquei. O que quer dizer me compliquei? Se eu não voltar, a voz do céu falou para mim voltar. Então eu me complico, vai saber, agora o milagre vai acontecer aqui, o anjo se revela aqui. Se eu sim voltar, eu tenho medo que o milagre aconteça lá. Então ele falou: então eu já tenho uma ideia de o que eu vou fazer. Sobrou aquele machadinho pequenininho, a gente vai voltar, vamos virar do lado de trás do machado, que é o lado que não corta, e dar uma machadada, de pequenininha no maior portão de Jerusalém, e nessa hora a gente já fez o que a voz do céu pediu, a gente voltou, a gente deu uma machadada, e aí a gente corre de volta para a Babilônia, e até nunca mais vamos ver esse povo na nossa vida. E aí o Nebuzaradan voltou com os soldados, e os soldados todos morrendo de medo, e o Nebuzaradan morrendo de medo. E aí eles pegam aquele machadinho, viram para o lado de trás e dão uma machadadinha pequenininha no maior portão de Jerusalém, e aquele portão cai milagrosamente. E aí começa a guerra, os soldados da Babilônia entram, 3 semanas de guerra, e o Nebuzaradan começou a sentir que ele está ganhando. Aí saiu a voz do céu novamente, falou para ele: farinha moída você está moendo, pessoas mortas você está matando. Daí a gente aprende, um dos lugares que se aprende, que as pessoas ruins são chamadas de Reshaim, mesmo estando vivos, eles são chamados de mortos. Quer dizer, a pessoa, Deus me livre lá, que já tinha sido decretado a morte para ele, se não morresse na guerra, ele ia morrer de outro jeito, e eles perderam a oportunidade, o remédio estava pronto antes da doença, e eles perderam essa oportunidade. Continuação, os judeus são exilados para a Babilônia. Nebuzaradan, general da Babilônia, ele destrói o primeiro templo, e nessa hora vem para ele um pensamento, a primeira vez que ele se questiona na vida dele, depois que matou lá 1 milhão de pessoas, ele se questionou. Ele falou: olha, esses aí, por causa que eles mataram um profeta, que era o Zecharia, olha quantos morreram. E eu que matei todos esses, Deus me livre. Primeira vez caiu a ficha dele que ele fez uma coisa errada, ele abandonou o exército dele e se converteu ao judaísmo. Essa foi uma história assim, muito, muito louca.